Olá, amados, tudo bem? Olha só que maravilha. Na sequência de mensagens que nós temos trabalhado dentro da proposta de fazermos uma reflexão para fortalecimento da nossa fé, a fé cristã, nós temos usado a base das cinco solas, né? Ou dos cinco princípios que moveram a reforma protestante. E ontem nós tivemos a oportunidade de pensar um pouco sobre sola escritura e foi maravilhoso. Então, começo dizendo a você, primeiro, o Salmo 119:11, que eu acho uma palavra extremamente maravilhosa, impactante e um direcionamento muito claro de Deus para nós. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou guardo, no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso significa e nos dá um direcionamento de que a palavra de Deus precisa muito mais do que estar na nossa memória, ela precisa fazer parte da nossa vida. Dizer que algo está guardado no coração não significa simplesmente dizer que nós sabemos aquilo, mas que aquilo faz parte da nossa vida. Então, é muito mais do que simplesmente uma atividade rotineira, mas é algo desejável, é algo essencial, é algo que está vinculado às nossas emoções, os nossos sentimentos, é algo que de alguma forma mexe com a gente, muda a vida da gente, que a gente sente falta, que a gente tem necessidade. E quando o salmista vai falar sobre isso, ele traz para nós essa revelação de que a palavra de Deus não deve tão simplesmente estar na nossa mente, pelo contrário, ela deve fazer parte da nossa vida, no sentido mais real e presente que a gente possa imaginar. Quem esteve ministrando a palavra de Deus ontem foi a minha esposa Vivian, e ela trouxe a abordagem da experiência de Pedro no barco junto com os discípulos, e Jesus havia dado a eles uma palavra muito clara, dizendo para eles entrarem no barco, para eles passarem do outro lado, que ele haveria de encontrá-los lá. E aí, por algum motivo e por algum decreto divino, que só o Senhor sabe por quê, ele resolveu não pegar um barco e fazer a travessia, mas ele resolveu aparecer no meio de uma tempestade, andando sobre as águas. Os discípulos ficam morrendo de medo e Pedro, sendo, com essa característica, com esse ímpeto e sendo o mais afoito deles, vê Jesus junto com os discípulos. Eles, na verdade, nem tinham reconhecido ainda que era Jesus. E ele disse: se é tu mesmo, mande que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus libera uma palavra sobre Pedro e diz: Pedro, vem. E ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. É uma experiência maravilhosa e isso só foi possível. E aí eu quero que você realmente preste muita atenção nisso que eu vou te dizer, que essa experiência só foi possível porque Pedro teve uma palavra de autoridade. Pedro recebeu uma palavra de autoridade. Pedro, ele recebeu uma palavra do Senhor dos Senhores. E então ele pode andar sobre as águas porque ele estava debaixo de uma palavra de autoridade. Então ele começa a andar sobre as águas. Ele vai ao encontro de Jesus. Porém, a tempestade, o vento forte e todos os intempéries ali acontecendo naquele momento faz com que Pedro comece a afundar. Jesus vai até onde Pedro estava. Algumas pessoas dizem que Pedro já havia caminhado boa parte, do trajeto até onde Jesus estava, mas por algum motivo ele começa então a afundar e Jesus estende a mão a ele para trazê-lo de volta. Isso é tão significativo, tão maravilhoso, porque e eu vejo isso acontecendo com a gente também. Muitas vezes nós estamos firmes na palavra, nós estamos debaixo de obediência, mas por algum motivo nós começamos a olhar de um lado e de outro, começamos infelizmente a fazer comparações e nos perdemos nessa caminhada.
enquanto que nós deveríamos permanecer olhando para Jesus, firmado com Ele, nós começamos a olhar para aquilo que a gente não tem ou para os medos que batem a porta do nosso coração, algumas instabilidades emocionais por conta das nossas memórias, das nossas experiências, e nós de alguma forma perdemos o foco. Ao invés de olharmos somente para Jesus e caminharmos na direção dele, por algum motivo a gente começa a olhar ao redor, começa a desviar o nosso foco e então nós começamos a afundar nesse grande mar da vida. O grande desafio para nós, de acordo com essa palavra, é continuarmos olhando para Jesus. Jesus, ele, no desespero de Pedro e nas impossibilidades de Pedro que está ali se afundando e pronto a se perder naquele mar revolto, Jesus estende a mão, tira ele de lá e o conduz para dentro do barco junto com os demais discípulos, acalma a tempestade e tudo dá certo. Porque Pedro estava com Jesus, Jesus estava com Pedro, Jesus agora está no barco e Jesus no barco, tudo vai muito bem, como é uma canção que nós ensinamos para as crianças. E o que fica para nós é, primeiro, nós precisamos entender a necessidade de nos movermos debaixo da palavra. Uma outra experiência, não foi abordada ontem, mas acho que é interessante a gente compartilhar isso também. Uma outra experiência ainda com Pedro é a experiência da pesca maravilhosa, lá de Lucas capítulo 5, onde Jesus diz para Pedro lançar as redes, depois deles terem havido pescado, tentado pescar a noite toda. E Pedro diz, sob a tua palavra lançaremos as redes. Sob a tua palavra. Ou seja, ele está dizendo, pela nossa experiência e pela nossa maneira de trabalhar, não deu certo e a gente sabe trabalhar, mas nós vamos obedecer. Se o Senhor está mandando a gente fazer isso, a gente vai fazer. Então eles obedeceram. E quando eles se movem debaixo da obediência à palavra de Cristo, então eles têm a experiência de fazer uma grande pesca, de ter ali um sinal de que se o Senhor mandou, de que se o Senhor está junto, de que se o Senhor liberou uma palavra, então haverá prosperidade, então haverá êxito naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós temos que fazer, nos desafios que cercam a nossa vida e aquilo que está proposto para a gente. A palavra que eu quero desafiar você é que você deve primeiro conhecer a palavra de Deus para descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Uma vez que você entende qual é a direção de Deus para você, mantenha-se firme e obediente, porque os intempéries vão vir, as dificuldades vão bater a porta, mas tenha certeza de que se você manter os teus olhos em Jesus, você vai chegar no objetivo que você precisa chegar. Então Deus abençoe você, permaneça firme na palavra, aprenda a palavra e saiba, a palavra de Deus precisa chegar à nossa mente, certamente, mas ela precisa descer ao coração, para que ela não tenha apenas o sentido de informação, mas que ela tenha, sim, a vivência de cada dia, porque é a palavra que vai te colocar mais perto de Jesus e vai te colocar dentro da vontade de Deus. Deus te abençoe, fica firme com Jesus. Até a próxima.